Olá, bom dia, amigos, bom dia, meu povo. Estamos aqui hoje mais uma vez para a nossa live, este mês de dezembro, com os homens de Deus, né? Hoje estamos aqui testando um novo aplicativo, espero que dê certo, espero que corra bem. Mas se não der, não faz mal, porque estamos aqui para fazer, não a nossa vontade, mas para fazermos a vontade de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas acontecerem, e por isso que nós estamos aqui hoje como homens, como mulheres de Deus, principalmente como servos do nosso Deus Altíssimo. E nós estamos aqui para falar este mês sobre os homens de Deus, sobre aqueles homens que se despontaram, que se destacaram na Bíblia. Logicamente, não vamos conseguir falar nem sobre um terço deles, mas de acordo com a vontade de Deus, com aqueles homens que foram aparecendo, e nós vamos falando sobre eles, né? Ontem falamos sobre Adão e Enoque. Eu queria respeitar uma cronologia, mas é muito complicado e às vezes o Senhor mostra para falarmos de um ou de outro. Talvez esse dia eu precise ouvir sobre esse homem, sobre a vida, sobre a história. Então hoje, por acaso, senti no meu coração de falar sobre Boaz, um homem que não é muito mencionado na Bíblia, poucas vezes ou quase nenhuma, foi somente sobre o livro de Esther, né? De Ruth, que Boaz aparece, mas como um grande homem de Deus, né? Boaz, ele não foi rei, ele não foi profeta, ele não foi nada, ele só apenas foi cristão. É o que nós todos devemos ser, cristãos. Essa é a nossa identidade, essa é a identidade que nós temos com Deus, de sermos cristãos. O que é ser cristão, né? É viver inteiramente para a vontade de Deus, é processar o cristianismo, é ser cristão evangélico, é crer no evangélico, é crer que Jesus morreu na cruz por mim e que Jesus morreu na cruz por você. É Deus que tem feito todas as coisas, é Deus que tem nos dado essa oportunidade de vivermos cada dia mais. E você tem sido cristão? Como é que tem sido a sua vida? O que você tem feito? Como você tem realizado o chamado de Deus, né? Boaz era simplesmente um fazendeiro, um agricultor, né? Com algumas posses. E Boaz foi um exemplo de homem de Deus, porque ele confiava no Senhor, ele respeitava as leis do Senhor, ele acreditava nas promessas de Deus. Então, Boaz, ele foi um grande guerreiro, né? Não foi daqueles homens, profetas, não, ele apenas foi um grande guerreiro, né? Ele guerreava contra e a favor dos reis, né? Contra e a favor dos profetas, mas sempre a favor dos profetas de Deus, né? Boaz foi, ele não foi esse guerreiro que ia à frente das batalhas, não, ele sempre foi um agricultor, um homem, ele era um guerreiro de batalhar pelo seu povo, pela sua nação, né? Boaz foi um pouco diferente, porque ele foi conhecido pela sua vida normal, ele foi conhecido pela sua vida cotidiana, um homem exemplar, um homem de nome, um homem de uma vida discreta e também uma vida extraordinária, né? Às vezes na igreja há aqueles irmãos, aquelas irmãs que ficam ali no seu cantinho orando, que cantam ali no seu cantinho, que às vezes simplesmente chegam perto de nós e nos dá aquele abraço gostoso, né? Isso é o suficiente para que nós possamos amar e para respeitarmos, né? Quando falamos de alguém na igreja, nós às vezes não lembramos nem daqueles que pregavam, nem daqueles que discutiam, mas lembramos daquelas irmãzinhas, né? Eu lembro muito, muito mesmo do irmão Davi, lá no Brasil, pai da Aladi, do Almir, e eu lembro desse irmão que ele chegava, sentava-se no banco, no cantinho, lia a palavra, assistia o culto e ia embora. E ele, quando morreu, morreu orando, em joelhos na madrugada. Então são grandes homens de Deus, grandes histórias de Deus. Tinha a irmã Maria lá em Lisboa também, que ela ficava no seu cantinho ali. A única coisa que ela fazia é dar-nos um abraço. Às vezes ela nem tinha muito assunto. Não lamentava, não reclamava, mas ela tinha aquele abraço sempre para nós. Então, homens e mulheres de Deus que passaram pela história, muitas vezes desapercebidos, mas que marcaram a vida da gente, né? Que marcaram. Boaz foi um homem que marcou a nossa vida pela sua simplicidade, pelo seu amor a Deus, pelo seu respeito, e foi um grande marido.
Boaz, exemplo do marido perfeito. Existe marido perfeito? Não. Existe mulher perfeita, esposo perfeito? Nem pensar. Aí essas é que não existe mesmo. Mas Boaz foi exemplo de um marido perfeito. Qual é o marido perfeito? Jesus Cristo. Não é o marido perfeito da igreja. A igreja é perfeita? Não. Mas Jesus é perfeito. Jesus é o marido perfeito da igreja. E Boaz aqui, quase que simbolizando o seu Jesus, né? Ele, como esse marido perfeito, o que é que acontece? Ele traz Ruth, né? Ruth aparece no seu campo, ele não conhecia Ruth de lado nenhum, e a sua bondade, né? Aquela bondade que já havia no coração de Boaz, de ajudar as pessoas. Não foi só Ruth que ele ajudou várias pessoas, mas Ruth foi ali o Senhor levando Ruth até Boaz. Então Boaz era um fazendeiro abastado, né? Que morava numa pequena vila de Belém. Ele não era guerreiro nem político influente, mas ele era respeitado na sua terra. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Boaz escolheu servir a Deus. Um dia entrou Ruth na vida de Boaz, né? E Boaz pôde mostrar para Ruth a sua bondade, aquilo que ele era verdadeiramente no seu cotidiano, no seu dia a dia. Quando Ruth, uma viúva estrangeira, veio trabalhar no seu campo, Boaz não a tratou com desprezo. Boaz tratou com respeito, com bondade. Ele deu trabalho a Ruth, ele percebeu que Ruth tinha uma sogra e ele deu mais mantimento para Ruth, né, para proteger Ruth e para proteger a sua sogra Noemi com alimento, para que não faltasse alimento na vida de Ruth e Noemi. Quantos servos fazem isso? Quantos servos tiram da sua própria boca para ajudar os outros? Quantos servos dividem o seu pão? Né? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você proclamou isto? Então, quantas vezes nos esquecemos da bondade? Aquele que faz o bem não pode fazer o bem, não faz. Ele não é digno de graça. Se eu posso fazer o bem, se eu tenho 2 camisolas, eu posso dar uma para alguém. Essa, por acaso, eu ganhei há pouco tempo. Então, se eu tenho 2, se eu tenho um carro, posso dar boleia a alguém. Se eu tenho qualquer coisa que eu possa ajudar, né? Mesmo que eu não tenha 2, mas aquela não me faz falta, ou meio que me faz falta, eu posso dar para alguém, posso ajudar alguém. Boaz fez isso, nós devemos também fazer, aprender com Boaz como ter bondade no coração, generosidade, né? Boaz também era rico de coração, ele não era só rico financeiro, mas ele era rico de coração, rico de alma, rico de espírito, né? Ele não contava as moedas quando ajudava os outros, ele dava, ele ajudava. Às vezes dá tanta tristeza, eu não estou aqui falando de dízimo e oferta, mas é a coisa que eu fico mais triste quando eu vejo alguém enfiando a mão no bolso e apalpando ali, tirando as notas e pega aquelas moedinhas pretas, lança na caixa de oferta. É muito triste porque você não dá aquilo que você quer, você dá aquilo que te sobra. E nós não devemos dar aquilo que nos sobra, nós devemos dar talvez até aquilo que nos faça falta, para que nós sentimos que nós possamos ajudar. Se eu tenho 10 camisolas dessa e tiro uma, não vai me fazer falta. Mas se eu tenho uma e dou para alguém que precisa, também não vai me fazer falta, mas eu senti que eu ajudei, eu senti que eu protegi. Então Boaz, ele não contava moedinhas para ajudar ninguém, ele tirava e dava, ele não queria saber se ia faltar ou não, mas ele ajudava quem precisava. Boaz tinha um respeito muito grande, não só por Ruth, mas não só por Noemi, mas pelo seu povo, pelos seus funcionários, pelos seus amigos. Boaz era um homem de respeito na sociedade, ele era conhecido por respeitar. Ruth dormiu com Boaz para pedi-lo em casamento e Boaz não tocou em Ruth. Boaz providenciou alimento para que Ruth levasse, para que as pessoas não falassem mal de Ruth. Um respeito incrível que muitos homens não têm hoje com as mulheres. Os homens hoje muitas vezes só querem usar as mulheres sexualmente e depois desprezam a mulher. Muitos casaizinhos de namorados hoje, jovens, adolescentes, estão indo para a cama, estão tendo relações sexuais, amanhã já não sabem quem são. Muitas meninas engravidam e não sabem quem é o pai. Eu já vi um caso de uma menina ter que fazer de um bebê e ter que fazer 9 testes de DNA porque a mãe não sabia quem era o pai. 9 pessoas. Então isso é uma falta de respeito com a sociedade, uma falta de respeito com a mulher, uma falta de respeito com o seu próprio filho. Essa história vai ficar para sempre na vida do seu filho. Será que o seu filho vai respeitar alguma vez alguma mulher? Sendo que a mãe dele teve que fazer um teste, ele teve que fazer 9 testes de DNA para saber quem era seu pai.
Então, rapazes, respeita suas namoradas, respeita suas mulheres. Não se trata as mulheres como objeto sexual e nem como uma empregada doméstica. Valoriza sua esposa. Muitas vezes, quando você sai para o trabalho, a sua esposa está de joelho orando por você. A Bíblia fala que o homem é mantenedor da casa. A mulher também é. Muitas vezes a mulher trabalha fora. Mas a mulher sempre tira um tempinho para enjoelhar e orar pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua casa. Muitas vezes você é bem-sucedido porque tem uma grande mulher orando por você. Não se esqueça disso. Às vezes você não vê a sua mulher orando, às vezes você não vê a sua mulher chorando pela sua vida, mas ela o faz. E assim foi o respeito de Boaz e Ruth, uma grande mulher. Boaz não via Ruth como um objeto para ser usado para lucro no trabalho ou prazer sexual em sua casa. Ele viu uma pessoa digna que ele devia tratar com respeito. Nós lemos isso tudo no livro de Ruth, passamos aqui a história de Ruth, agora estamos tonificando mais Boaz. O respeito muda completamente a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Às vezes nem é preciso amar, é preciso respeitar, porque a partir do respeito você passa a amar essa pessoa. Quando entendemos que cada pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus, descobrimos seu verdadeiro valor. O respeito é a consequência natural disso. Então, quando você não respeita alguém, você está desrespeitando a Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu sou impressão digital de Deus. Você é impressão digital de Deus. Então, pense bem quando você fizer mal a alguém, quando você falar mal com alguém, você sujeitar a humilhação a alguém, porque você está fazendo isso com alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Então, o respeito que Boaz tinha pela Ruth, o respeito que o Senhor Jesus tem pela sua igreja, e a igreja deve o mesmo respeitar e honrar o seu próximo, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Vocês são semelhança de Deus. Fidelidade, né? Como é bom ser fiel ao Senhor. Como é bom a mulher ser fiel ao marido, como é bom o marido ser fiel à sua esposa. Boaz tinha Ruth na mão. Ruth era completamente dependente de Boaz, de casa, de comida, de tudo. E a sua sogra também. Mas Boaz respeitou Ruth. Boaz respeitou Noemi. Mas Boaz foi fiel. Ele não brincou com Ruth, nem fez exigência. Ele foi um verdadeiro cavaleiro. Boaz era um homem de palavra. Ele prometeu tratar das formalidades para o casamento. Foi isso que ele fez. Ele levou Ruth ao altar. Boaz respeitou Ruth, honrou Ruth como um verdadeiro cavaleiro, como um verdadeiro homem de Deus. Boaz, ele era um homem de palavra. Quantos homens hoje não têm palavra? Quantos homens hoje, na hora de casar, prometem ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e às vezes basta acabar o dinheiro para acabar o amor. Às vezes a mulher está doente, às vezes a mulher já não pode dar tudo que o homem quer, e ele a despreza, ele a trata como objeto sexual. Quantos homens tratam as mulheres como objeto sexual? As mulheres não são objetos sexuais. O Senhor tirou a costela de Adão e fez para ele uma disjuntora, um ajudante, para estar ao lado, para estar cooperando. E assim o homem e a mulher devem andar juntos. Se um não quer, dois não brigam. Respeitem uns aos outros. Honre a sua esposa, honre o seu esposo. Seja como Boaz, siga o exemplo de Boaz, bondoso, cavaleiro, fiel, amável, respeitador. São características de servos e de servas. Deus abençoa quem é fiel. Quando somos fiéis nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nós somos fiéis nas grandes coisas, nas grandes promessas. Então este é o recado de Deus para você, homem e mulher. Você tem que ser respeitador. Eu quero ver se ainda dá para falarmos sobre Moisés, mas não vai dar, é um pouquinho grande. Eu vou encerrar a nossa live tendo como Boaz um homem de Deus. E eu quero que você que está me ouvindo hoje, que você vai me ouvir daqui a pouco ou amanhã, que você seja um homem de Deus, você seja uma mulher de Deus, que você tenha respeito, que você tenha autoridade dentro da sua casa, mas não com ignorância, com amor.
Que você honra a sua esposa, honra os seus filhos, honra o seu esposo. Quando nós falamos de homens, estamos falando de homem e de mulher. E Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua casa. Seja um Boaz. Ah, mas quem foi Boaz? Vai lá no livro de Ruth. Vai lá no Google, pesquisa. No livro de Ruth conta a história de Boaz e de Ruth. Um casamento perfeito. A igreja e o Senhor Jesus, um casamento perfeito. Lembre-se, nessa live nós vamos falar sempre do principal homem da Bíblia, que foi o Senhor Jesus. E eu vou tentar repetir sempre o mesmo versículo para que você memorize. No João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é um escolhido de Deus. Você precisa ser um homem respeitado, uma mulher respeitada na casa do Senhor, na sociedade. Você não precisa ser comandante, presidente para alguém te ver. Você precisa ser servo e serva do Senhor. É isso que Deus quer de você. Repreende as lutas, repreende as dificuldades. Se você está com luta no seu casamento, todo mundo tem, eu tenho. Quando seu marido sair, ore por ele. Ore na cama dele. Ora na almofada dele, ora na roupa dele, ora no sapato dele, ora na vida dele, que o Senhor vai mudar o seu casamento, o Senhor vai mudar a sua vida. Eu quero que o Senhor mude o meu casamento, eu quero que o Senhor mude a minha vida, porque eu preciso ser feliz e você também está passando por isso, você precisa ser feliz. É preciso juntarmos mulheres e homens de Deus, orarmos uns pelos outros, vivemos uma união de amor, de carinho, de respeito, de fidelidade. Se você não é fiel à sua esposa, o seu casamento não vai bem. Se você não é fiel ao seu esposo, o seu casamento não vai bem. É preciso amar de verdade. É preciso ser como Ruth e Boaz. Vamos usar esse casamento, vamos usar esse casal como exemplo para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueça, você é a impressão digital de Deus. Vamos orar. Senhor, abençoa os casamentos, abençoa a tua igreja, os teus servos. Sejamos, ó Deus, fiéis a ti, fiéis aos nossos companheiros. Sejamos amorosos, bondosos, que façamos a vontade do Senhor. Repreende toda a desunião nos matrimônios, ó Pai. Que não haja divórcio, Senhor. Que haja amor, que haja renovo dos casamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que nós sejamos, pela graça de Deus, salvos. Até amanhã, se Deus quiser.